Esse lugar como um castelo para guardar esse tesouro. Por que esse lugar? Nós não estamos aqui na beira do mar, mas pelo menos estamos num local muito fácil de defender. Tem uma visibilidade, digamos, perfeita em todas as direções. Até 133 a.C. continua aqui em Pérgamo. Pérgamo se faz a capital desse reino helenístico, o reino passando de pai para o filho. Essa época, essa dinastia que começa primeiro com os primeiros, que foi o terceiro, todos da família, do terceiro. Coisa que deixou totalmente surpreendido aos habitantes daqui quando eles abriram a carta, o documento, porque era tudo deixado sem guerra, sem nada para Roma. Esse último rei do século II a.C. era um rei com um caráter diferente. Ele era poeta, gostava da literatura. Dizem que não gostava muito de governar. Ele sabia que não gostava das guerras, de jeito nenhum. Que com ou sem guerra, os romanos que estavam entrando iriam conquistar. De todas as maneiras. Então, para deixar isso de um jeito pacífico, já deixou tudo organizado, deixando todo esse reino para a importância. Mas uma outra cidade que anteriormente estava controlado através do reino helenístico de Pérgamo, começa a chamar mais a atenção dos romanos, Éfeso, que durante essa época, Éfeso formava parte do reino de Pérgamo, quando Pérgamo era capital, mas com essa mudança dos romanos, que os romanos chegaram, Éfeso era uma cidade na beira. A cidade inteira não era essa era só a Acrópolis, o centro administrativo. Nós vimos subindo aquelas filas de muralhas que estavam em volta das muralhas dos monumentos mais importantes da cidade, mas o povo também morava lá embaixo. Agora, alguns detalhes sobre o motivo da importância de Pérgamo na história. Aqui, na época do rei Átalo II, funda uma biblioteca. Essa biblioteca se faz a segunda maior do mundo antigo. Depois da biblioteca de Alexandria, o número 2 era a biblioteca de Pérgamo. Eles usavam no início o único material que conheciam para escrever, que era o papiro, naquela época. Mas quando os egípcios, por algum motivo, provavelmente que os de Pérgamo iriam passar o número total de livros menor, proíbem totalmente, primeiro sobem o preço, daí proíbem a exportação de papiro. O pessoal daqui fica sem material para escrever. Então o que vão fazer? O rio dava muito mais econômico para eles, em vez de importar o papiro, e mais prático, porque até pergaminho era rolo.
mas já com pergaminho já são folhas, já são livros pela primeira vez. E se temos que usar uma palavra para dizer aquilo que acabou com essa cultura, com essa história, eu vou dizer, eu vou terminar aqui, vamos subir porque eu acho que vai chover. Eu vou usar a palavra amor. Por quê? Porque os 200.000 livros de Pérgamo desapareceram, sumiram. Porque quando Marco Antônio, que estava tão enlouquecido pelo amor que sentia para Cleópatra, ele pensou um tempinho sobre o que ele poderia mandar de presente, como presente especial, e considerando aquela concorrência entre a Biblioteca de Alexandria e a Biblioteca de Pérgamo, como para dizer que esses livros não têm nenhum valor no templo imperial do que o templo em si. O templo é bem menor, porque é um templo não de um deus, sino de um imperador, é mais monumento do que templo. Mas o que é interessante da arquitetura desse monumento daqui, nós estamos numa colina, não tem um lugar tão plano e tão grande como o lugar onde está esse templo para construir esse templo, em nenhuma parte de Pérgamo. Então, como eles conseguiram isso? Esse é o monumento dos templos dos romanos. Quer dizer que eles já sabiam usar os arcos para sustentar o peso de qualquer coisa. E lá embaixo, nas galerias, que nós vamos ir agora, considerando que isso era assim íngreme, e para poder conseguir essa plataforma daqui, essa parte do meio foi completado com arcos, foi sustentado com arcos que resistiram até os terremotos. Essas colunas caíram, mas a parte de embaixo da galeria, que é impressionante, impecável, ainda guarda, conserva aqueles arcos que levantam toda essa plataforma daqui. O estilo grego, que é a mesma coisa com o estilo helenístico, teatro grego, helenístico, enquanto o teatro é a mesma coisa, teatro romano. A da uva para fazer vinho se juntavam, se reuniam no templo de Dionisos, Baco, para fazer aquelas festas. Essas festas viraram tão importantes com o tempo na vida diária dos gregos, que cada ano começaram a se preparar mais para essa atividade, para essas festas, fazendo os primeiros exemplos das peças de teatro mais primitivos para aquelas atividades com máscaras no templo de Dionisos. E chegou um momento em que já não cabiam no templo de Dionisos e surgiu a necessidade de construir um lugar maior para essas atividades, para a celebração da colheita da uva. E esse lugar, que foi o teatro, aquele grupo de vinhos que estão lá embaixo, eram do templo de Dionisos. E esses primeiros teatros, ao ser construídos em templos gregos, ainda sem usar as colunas, só dependiam da inclinação da montanha, onde eles estavam apoiados. Então, a inclinação de colunas para sustentar os arcos também não tinha um prédio fixo do cenário. O cenário eles colocavam quando tinha alguma peça, alguma atividade. Aqui temos esse corredor da galeria, esse corredor dos arcos romanos. Esse arco romano é muito interessante. Aquela pedra central, que a gente chama de pedra angular, é a pedra que sustenta o peso, a pressão da coluna inteira. Se tira aquilo. Se tira... Central, mas tem que insistir, sabe por quê? Porque ela é maconha. Quanto mais coisa você fizer ali, mais ela vai escrever para baixo, ela vai abrir mais do ar. Você quer tirando esse outro dentro? Estavam a biblioteca. E lá, aquela parede de lá, formava parte de um templo pagão também, o templo de Atenea, que como em Troia, aqui em Pérgamo, também era aquela figura da deusa mais importante. Atenea tem biblioteca. O que a Atenea ofereceu para o menino? Vitórias em todas as guerras. Era reino do mundo e Afrodita, uma coisa mais simples, a mulher mais bonita do mundo. Se for.